pessoal vai entrando. Eu queria começar orando pela Maria José, né, pela família dela. Vocês viram lá no grupo que o irmão dela faleceu, o Asclé, né? Nós estávamos orando na igreja, ele pegou Covid e faleceu lá em, acho que é Sergipe, né? O irmão dela. Então eu queria orar pela vida dela, dos familiares, tá bom? Alguém tem mais algum motivo de oração especial aí para a gente poder colocar diante do Senhor nessa hora? Vamos orar pela viagem do Fernando, né, que tá no ônibus lá. Vamos orar pela vida dele. Mais algum pedido? Tem alguém, algum motivo para esta manhã? Pela aquela cliente nossa, a Aline e a mãe dela. Bom dia a todos. Bom dia, Paulo. Aline? Aline. Aquela que você colocou lá no grupo? Isso. É a Aline e a mãe, né? A Aline e a mãe, Isso. que estão aguardando fazer cirurgia do cisto no ovário? Isso. Ok. Orar pela vida dela também. Então, família da Maria José, Aline, próprio Fernando, que está em viagem. Vamos orar, então. Vamos colocar isso diante do Senhor. Querido e eterno Deus, louvamos ao Senhor por mais um dia de vida. Que somos muito gratos, Pai, por nos dar uma noite de paz, de tranquilidade. Muito obrigado, Senhor, por cuidar das nossas vidas. O Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso. Muito obrigado, Pai, porque a cada dia nós provamos e desfrutamos da verdade da palavra do Senhor. Lançamos sobre Ti as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós. Louvado seja o Teu santo nome. Queremos, em nome de Jesus, colocar diante do Senhor a vida do Fernando, que está em viagem para Lindóia, pedir que o Senhor o abençoe com a tua proteção e com o teu cuidado. Renova as suas forças para que ele possa ser instrumento do Senhor na vida do seu filho, da sua nora. Fortalece, Pai, o seu corpo para que ele possa trabalhar e abençoar a vida do seu filho. Ser com ele no tempo lá e traz-o de volta também, debaixo da tua proteção e do teu cuidado. Pedimos a Deus pela vida da Maria José e os seus familiares. Rogamos a Deus pelo consolo, o bálsamo do teu Espírito a cada coração. O Senhor sabe da dor que eles passam, da dor da perda, mas nós te louvamos também, Pai, porque o Asclé que faleceu, dormiu no Senhor. Então ele está contigo, Deus, e se está contigo, está muito feliz. Aqueles que ficam tristes, ó Deus, pela perda, pela separação, mas o teu Espírito conforta e consola. Nós rogamos por isto, Senhor, em cada vida, em cada coração, especialmente pela nossa irmã, a Maria José. Também pedimos, Deus, pela Aline, sua mãe, rogando que o Senhor as conforte, as sustente nesses momentos em que elas aguardam uma cirurgia. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja em todo o processo, Pai, abençoando essas vidas, usando a vida de médicos, enfermeiros, anestesistas, todos envolvidos, para que o corpo dela, o corpo de ambas, possa ser resolvido esse problema para a glória e honra do Teu nome. Nós as entregamos em Tuas mãos e pedimos a Tua bênção, que elas estejam esperando no Senhor, ó Deus, esperando esse dia da cirurgia, mas que o Senhor esteja sustentando essas vidas e elas estejam, acima de tudo, confiando no Senhor, de que o Senhor está à frente de tudo isso que está acontecendo. Abençoe essas vidas, abençoe cada um de nós, Pai, cada irmão, irmã, cada família, que aqui neste momento queremos, Deus, em nome de Jesus, colocar nosso coração diante do Senhor e pedir que seja mais uma manhã de aprendizado, mais uma manhã de crescimento, mais uma manhã em que nós, de verdade, Senhor,
valorizamos a palavra do Senhor, que é regra de vida e prática para cada um de nós. Então, Senhor, em nome de Jesus, que Teu Espírito fale ao nosso coração, ministra, Deus, a Tua palavra a cada um de nós. Nós oramos, gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu acho que tem microfone aberto aí. Se vocês puderem fechar os microfones, quem tiver aberto, para que a gente não tenha ruído. E aí, quando for falar, e vocês vão falar, porque vocês vão silenciar o microfone e já vão orando e pensando, que eu vou fazer uma pergunta para começar. Deu aí? Muito bem. Eu mandei, deixa eu dar uma explicação, eu mandei um material de João para vocês, como eu falei que ia mandar. Eu só não tive condições de dar uma resumida ao longo da semana, né? Então aí eu mandei o material todo, né? Na verdade, a primeira parte, né? Que ele é apenas dos versículos 1 ao versículo 4, né, de 1 João. Eu vou ver se essa semana consigo dar uma resumida para que vocês tenham um material talvez um pouco mais simples aí para estudar, né? Mas eu mandei todo o material e aí talvez seja mais, não sei se difícil de estudar, né? Porque foram, acho que, 9 ou 10 páginas, não lembro, né? Mas eu estou só explicando, então, por que foram, né, todo o material. Mas acho que, por outro lado, é legal que vocês têm aí as páginas para poder dar uma estudada. Tem comentários, né, de autores que vão dando uma ideia desses primeiros 4 versículos, tá bom? Então é só para explicar por que foi um material tão grande, né? Teve gente já reclamando, né, seu Fernando? Já reclamava assim, rapaz, que material é esse? Quanta coisa, né? Mas, enfim, só para explicar aí o porquê, tá bom? E aí eu vou mandando ao longo dos dias aí um pouquinho mais de resumo, né? Na verdade, só para que vocês possam estudar. Este é o propósito. Muito bem. Eu queria fazer uma perguntinha dentro do livro de 1 João, que tem aí como a gente fala, né? Tem um pedacinho do livro lá, uma parte da epístola, que é talvez uma passagem difícil de estudar, assim como nós estudamos aquela passagem de Pedro, e eu sei que vocês passam os olhos e talvez se perguntem, né, o que, por exemplo, João está dizendo. A carta de 1 João, como nós falamos, é uma carta linda demais, né? Não apenas por ser palavra de Deus, mas pela própria ênfase que João escreve. Eu acho que nós falamos semana passada, mas é uma carta pequena, 5 capítulos apenas, né? Mas é a carta no Novo Testamento que mais fala sobre o amor, né? É menor que outras cartas, mas é a carta que mais enfatiza a questão do amor na primeira carta de João. Eu mandei aquele esbocinho para vocês, né? Eu queria dar uma resumidinha rápida, lembrar um pouquinho a gente o que nós estudamos a semana passada. O que destaca para mim na primeira carta de João são os contrastes que ele usa, né? Ele usa muito contraste para mostrar, na minha maneira de ver, né, a realidade do contraste da nossa vida hoje em Jesus Cristo, né? Então, ele vai usar coisas do nosso dia a dia, né, que a gente tem conhecimento, né, luz e trevas, né, Deus e Satanás, né, pecado e santidade. Ele vai usar várias ideias assim, amor a Deus e amor ao mundo, né, amor aos irmãos e falta de amor. Então ele vai usar todos esses contrastes para, na minha maneira de ver, né, para mostrar para a gente que
a nossa caminhada hoje com o Senhor, né, é também essa questão de um contraste, né, de um nadar contra a maré, né, daquilo que o mundo oferece e daquilo que nós confiamos na palavra de Deus. Então, por isso que eu mandei aquele slide com um pequeno esboço que vai mostrar para nós a questão do andar, né? Então, a ênfase de João é como é que nós andamos, né? Ele fala bastante isso, especialmente no capítulo 1, né? Nós destacamos isso a semana passada. Eu lembro que a Jandira falou bastante a questão do permanecer. Então, aquele que permanece, anda do jeito que João vai nos desafiar a viver. E aí, eu queria entrar num texto, talvez vocês já tenham até pensado, estudado, não sei se leram, que é lá do capítulo 5. E eu queria começar com essa pergunta. O que vocês acham, lá no versículo 16 do capítulo 5? 1 João, capítulo 5, verso 16. A minha pergunta é, o que vocês acham que é esse pecado para a morte? Versículo 16 do capítulo 5. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. O que vocês acham? O que João está dizendo? O que é esse pecado para a morte? A partir de estudos anteriores, eu sempre ouvi, né, dos professores que o pecado para a morte é quando o crente peca contra o Espírito Santo. Sim, né? Okay. Já foi esclarecido. É aquela ideia da blasfêmia contra o Espírito Santo, lá de Mateus capítulo 12, é isso? Quando ele fala que, quando Jesus mesmo diz, né, que quanto a este, eu já digo que não ore, mais ou menos assim. Entendi. É uma vertente de opinião. Que mais? O que vocês acham? Qual é o pecado? Então, Val, este pecado o crente pode cometer? Não pode cometer. Não o pecado pode? Não pode cometer. Assim, não que eu não estou falando que pode, que tem a liberdade de fazê-lo. Eu estou dizendo assim, quando eu digo o crente pode cometer, a minha pergunta é assim, hoje nós podemos cometer é possível cometer este tipo de pecado? Não que tenha liberdade de fazê-lo, mas eu digo assim, biblicamente falando, este pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, o crente pode cometer hoje? Então, aí eu já não tenho... o meu aprendizado não chegou a esse nível. É por isso que eu estou na escola. Amém. Legal. É isso aí mesmo. Vamos ajudar a Val. Vamos comentar, vamos falar um pouquinho aí o que nós achamos. O que você acha? Eu também acho, eu também tenho a minha opinião. Já estudei a respeito e vou expor para vocês. O que vocês acham? E aí, querido, é o que acha, né? Tipo assim, já pensei a respeito e acho que é isso. Eu penso que o que a palavra de Deus diz que separa o homem de Deus é rejeitar Cristo, né? Então, se a pessoa rejeita Cristo, se ela não quer saber de Cristo, isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Dizer que Cristo não é
a única ligação entre o homem e Deus, que não é o caminho, que não é a luz, que não é o Cristo. Então, não adianta você orar por essa pessoa, nem quando ela está viva, nem quando ela está morta, se ela não quer mesmo. E aí você deixa nas mãos de Deus nesse sentido, porque você não tem como julgar isso. Então, essa coisa de você, a pessoa morreu e você, Senhor, né, por favor, liberta ela, vamos acender uma vela para ela, vamos interceder pela alma dela, aí já passou, né? Então, eu penso que é realmente aquela final, penso que é algo de término, não tem mais como entrar, então, que foi feito. Penso que é alguma coisa de morte eterna já. Ok. Deixa eu acrescentar a pergunta aí, a expressão que a Dira falou. E eu não vou esquecer de você não, viu, Marcos? O Marcos levantou a mão, daqui a pouco eu passo a palavra para ti. Ela falou de morte eterna. É importante, eu vou só colocar a questão. Por exemplo, aqui em 1 João 5,16, ele está falando de morte eterna? Só estou colocando a pergunta, tá bom? Aproveitando a frase que a Jandira falou. Ele está falando, pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Tá? Essa morte aqui é morte eterna? Só estou jogando para vocês poderem pensar e a gente trabalhar na questão. Marcos, você quer falar? Eu acho que você não consegue falar, tem que digitar, como é que é? Você está me ouvindo? Não, eu estou ouvindo sim. Estava cortando bastante, aí eu desliguei a câmera para poder ouvir melhor. Legal. Essa questão, pastor, do texto de 1 João 5,16, eu presenciei numa vila que eu trabalhei, uma irmãzinha que ela amava Jesus, orava, participava das reuniões, mas quando as coisas iam ruim na casa dela, o marido dela não era cristão, e bebia, batia nela, nos filhos, ela culpava Deus, né? E algumas vezes ela blasfemou até nessa questão que a gente está falando, né? Aí o senhor perguntou se é possível um cristão hoje pecar desse jeito. Acredito que tem, existe essa possibilidade, né, da pessoa entender que Deus é o culpado de um falecimento da família, uma perda de emprego, uma enfermidade repentina. A pessoa acaba reportando essa culpa ao Senhor e trazendo condenação sobre si nas palavras, né? Entendi. Legal. Deixa eu tentar... Mais alguém quer falar antes de eu direcionar um pouquinho algumas perguntas para tentar clarear? Mais ninguém? Tá bom. Deixa eu fazer algumas perguntas. O Marcos usou um exemplo aí, de que eu também essa semana conversei com uma pessoa que estava semelhante a essa situação, né? Magoado, né? Com Deus, né? Porque as coisas não estavam dando certo, né? A minha pergunta é para você o seguinte, para nós todos. Mateus capítulo 12, já que a Val levantou a questão da blasfêmia, eu queria perguntar alguma coisa. Como você define, ou como você entende, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Aí tem que lembrar da passagem, né? O que os judeus, né, tudo que estava falando lá, o que eles estavam dizendo? Deixa eu falar. Né? Eu estou falando isso porque, por exemplo, esse exemplo que o Marcos colocou, e o que eu falei também, né, dessa pessoa que estava distante porque parece que Deus não estava fazendo aquilo que ele queria, né? Então ele, usando uma linguagem bem simplesinha de criança, tô de mal, né? Tô de mal e aí não quero saber de Deus, né? Porque afinal de contas eu tô adorando a Deus, eu tô indo na igreja e as coisas estão dando errado. Então, não está dando certo esse negócio de adorar a Deus, né? Então, eu estou de mal. Mais ou menos assim
que a pessoa se sentia. Graças a Deus, o Senhor tem misericórdia e mudou, e está mudando o coração dela. Mas esse exemplo que o Marcos comentou também, a minha pergunta é direta. Isto é uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Diga, Rosa. Pastor, a blasfêmia que eu entendo no texto é atribuir algo feito por Deus a um demônio ou a Satanás. Exatamente. Exatamente. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você atribui, né, no caso lá de Mateus, as obras de Jesus Cristo, o que o Senhor estava fazendo, eles atribuíam a Beelzebul, né, ao maioral dos demônios. Você estava atribuindo, né, a ação do Espírito na pessoa de Jesus, aquilo que eles estavam dizendo que era de Satanás. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é você atribuir, né, a questão da obra do Senhor a Satanás. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Outros detalhes que eu acho que é importante a gente compartilhar, né? E aí, estou compartilhando e emitindo uma opinião. Aí eu quero ouvir vocês, né? Por exemplo, esse exemplo que eu coloquei da pessoa, né, eu não vejo como uma blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Ainda também o exemplo que o Marcos colocou, especificamente esses dois exemplos, né? Não é a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Eu estou chateado, triste com Deus, né? Ou até como o Marcos falou, né, de culpar a Deus das coisas erradas que estavam acontecendo, né, como foi o caso dessa senhora e como foi também o caso dessa pessoa que eu falei. Eu não vejo, eu particularmente, né, não vejo como uma blasfêmia contra o Espírito Santo, né? O exemplo que a Jandira colocou, né, essa rejeição, né, a obra do Espírito Santo no coração de alguém, né, também não vejo como uma blasfêmia. É uma rejeição que a gente vê o tempo todo, né? Na verdade, a luta que a gente enfrenta quando você compartilha do Evangelho com alguém é realmente essa rejeição, né? Por isso que a Bíblia coloca de que é o Espírito Santo que convence de três aspectos, né? Do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que a obra é dele, porque a rejeição, ela é natural, no ser humano ela é natural, né? Nós normalmente já não queremos saber de Deus. Se não for a intervenção do Espírito no nosso coração, a gente nunca vai querer o Senhor mesmo, né? É uma obra total do Espírito Santo na nossa vida. Não há nenhuma partezinha que eu tenha feito, tá? A obra do convencimento é 100% do Senhor. Não tem nenhuma parte minha que eu faça alguma coisa, né? Por isso que é graça, tá? Mas existe isso que a Jandira colocou, que é a rejeição, que é realmente a rebeldia, né, da pessoa não querer de jeito nenhum. E neste processo, né, de rejeição, muitos podem até maldizer, né, blasfemar, falar sobre Deus, mas não são crentes, né? Não são pessoas crentes, são pessoas que não querem saber de Deus. E você já deve ter ouvido, a gente ouviu recentemente incrédulos, pessoas do mundo blasfemarem contra Deus, contra o Senhor Jesus Cristo, falarem coisas que não deveriam, né? Mas não são pessoas crentes, né? Então, essa blasfêmia, né, pode até acontecer, né, como eu estou usando esse exemplo, né, e você já deve ter ouvido aí, né, gente do mundo aí, falando coisas a respeito do Senhor Jesus Cristo que a gente fica até irado e triste no coração, né, mas eles vão responder diante do Criador. Então, eles até podem, acho que fazem isso, né, blasfemam, falam o que não deveriam do Senhor. Mas acho que o crente, né, estou falando crente genuíno, né, essa realidade eu acho que não é possível.
E até também juntando, nós já falamos isso quando passamos lá em Mateus, mas acho que é bom a gente dar uma repetida, o contexto do próprio episódio com o Senhor, não é possível repetir hoje. Então, nós não temos a pessoa de Senhor Jesus Cristo diante de nós, né? Para que a gente possa viver essa realidade. Então, há certos aspectos neste episódio de Mateus 12 que não são possíveis de repetir hoje, né? E uma outra coisa que eu penso, né? Não sei vocês, quando eu digo que há algum pecado que é imperdoável, eu penso assim, esse é meu raciocínio. Então, a cruz de Cristo, ela não é suficiente para perdoar todo e qualquer pecado. Porque, por exemplo, se eu pecar hoje em Cristo, eu não perco salvação. Então, eu cometo um pecado hoje que ele é imperdoável. Se ele é imperdoável, como é que fica a minha situação em termos de salvação? Como é que fica a minha situação em termos de comunhão com Deus? Né? Nós sabemos que a cruz de Cristo, ela perdoa todos os meus pecados, anteriores e posteriores. Nós sabemos que hoje o nosso confessar de pecados, a nossa comunhão com o Senhor, ela é desenvolvida e ela é vivida à luz de uma realidade atual hoje. Então, se eu pecar, né, e quando eu confesso e a minha comunhão é restaurada, exatamente para isso. Tá? Não tem a ver com algum pecado que eu faça hoje que eu não possa ser perdoado, né? Então, se existe esse pecado, por exemplo, né, se existe hoje, eu, Jaime, eu posso fazer um pecado contra o Espírito Santo, eu posso cometer um pecado contra Deus, que ele vai dizer assim para mim, não, isso aí não tem jeito, você não está perdoado. E se eu não estou perdoado desse pecado, a minha comunhão com Deus não existe. Né? Então, eu tenho que pensar essa realidade e juntar todas as passagens do Novo Testamento para que eu possa dizer que existe um pecado hoje que, se eu cometer, eu nunca serei perdoado. Entende? Então, eu acho que pensar dessa maneira é você dizer que a cruz de Cristo, ela não é 100% suficiente, ela é 99,9%. Porque existe alguma coisa que ela não vai perdoar. O sangue de Jesus tem um lá que não vai me perdoar. Entende? Então eu entendo que este pecado lá de Mateus 12, novamente, é um pecado antes da cruz, tá? E é um pecado que tinha características daquele momento, tá? Que não se repetem hoje, tá bom? E também a questão novamente, do exemplo que eu dei, né? Eu acho que não é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, é um pecado contra Deus. Eu dizer assim, Senhor, o Senhor não está resolvendo a situação, as coisas continuam ruins, né? Então é um pecado contra Deus? Claro que é, mas é um pecado que você é perdoado, você é restaurado e você entende que estava enxergando de maneira errada. É aquela passagem, né? É o Salmo 73. Lembra do Salmo 73? Né? As pessoas começam a olhar muito para os outros e acham que Deus não está valendo muito a pena. E aí, por isso que o salmista lá, ele fala, olha, eu quase escorreguei. Né? E essa pessoa que eu estou falando para você também, quase escorregou. Né? Quase escorregou a ponto de tipo assim, né? Vou deixar um pouco essa situação e vou viver no mundo. Né? Então, graças a Deus que ele quase escorregou, mas ele tá voltando. Então é isso, tá? Tudo isso para dizer que, por exemplo, este pecado para a morte, entendo eu, né, que não é um pecado que diz respeito à morte eterna. Percebo que ele está falando de duas questões aqui. Ele está falando de irmãos. Tá? Então ele está falando assim, se o teu irmão pecar, né? Se alguém vir o seu irmão cometer pecado, então está falando de um crente que viu outro crente
cometer pecado. Né? Ele fala, pedirá, pecado não para a morte, pedirá e Deus dará vida aos que não pecam para a morte. Então, este pecado para a morte, né, entendo eu que é um pecado para a morte física. Né? Há exemplos bíblicos. Eu vou perguntar para vocês antes de responder. Eu quero que vocês se direcionem para outras passagens bíblicas que vão nos ajudar. Eu ia falar de Ananias e Safira, né? Eu ia falar desse casal. Então, é uma questão assim, né? De juízo de Deus, justiça de Deus, e pronto, a gente aceita e tal, né? Alguém aqui no grupo falou do suicídio, por exemplo, né? Eu vim de uma geração, pelo menos quando eu era adolescente, sim, a pessoa se suicidava e tal, foi pro inferno, foi pro inferno, né? Hoje a gente tem um entendimento, às vezes a pessoa, eu lembro até de um jovem batista de São Vicente, na minha época de adolescente, ele se jogou de um andar de um hospital que ele estava internado. E aí eu lembro que foi, pronto, pro inferno, eu não falei nada, eu fui pro inferno. Porque eu acho que é muito Deus para falar um negócio desse, né? Mas, e aí no final da história, essa história, ele estava tomando uma medicação absurda no hospital, isso foi mesmo declaração médica mesmo, né? E isso particularmente com a família, que foi uma mancada do hospital manter um paciente com aquele tipo de tratamento num andar, assim, né, num quarto sem proteção, né? Então, que ele não teve noção nenhuma naquele momento do que ele estava fazendo. O médico tranquilizou a família assim, né? No sentido de que ele não se matou porque ele queria se matar. Mas foi alguma coisa química, né? E hoje a gente vem ouvindo e a gente vem entendendo um pouquinho melhor essa questão até do suicídio. Mas Ananias e Safira é uma coisa assim maluca, né? É verdade. E a gente, mesmo Moisés, né? Que Deus tomou para si Moisés, né? Poxa, só porque bateu lá na pedra, não entrou na terra prometida, né? Mas aí a gente vai amadurecendo e vai vendo que é melhor entrar no lar celestial do que enfrentar aquele negócio todo lá depois, né? Mas enfim, eu lembrei de Ananias e Safira. Legal, é verdade. É um exemplo que eu queria comentar. Assim, a Dira falou de suicídio, tem coisas que a gente realmente não entende. Essa semana, um pastor lá do Paraná se suicidou. Né? E aí no grupo lá dos pastores, o pessoal estava comentando os sentimentos, né? Mas um deles colocou o vídeo do pastor falando, né, antes de se matar. Né? E foi difícil de ouvir, né? Muitos pastores até comentaram, puxa, ouvi, chorei. E ele próprio, né? Ele, pastor, falou, olha, eu vou fazer uma coisa que é contra a minha crença, é contra a minha fé, eu sei que não está certo, mas eu não estou suportando. Né? E aí ele conta o que aconteceu. Eu não vou entrar em detalhes para vocês aqui, mas ele conta o porquê que ele estava, porquê que ele se matou. Né? Então, ele fez o vídeo, né? E depois tirou a vida. Né? Então, a gente não entende, né? A gente chega numa certa situação, né, de que a pessoa perde completamente a razão, o bom senso e toma atitudes tão drásticas, né? Mas, por exemplo, ela falou de Atos capítulo 5, Ananias e Safira, né? Como a Dira falou, é uma passagem para nós assim, né? Misericórdia, né? Já pensou, a gente sempre brinca entre nós, né? A gente sempre brinca. Já pensou se fosse hoje, né? Não dei o dízimo certo, ou eu retive alguma coisa, fulminava, rapaz, o negócio ia ficar meio feio se fosse assim, né? Mas aconteceu isso, está lá, registrado na Bíblia, e Deus tem seus propósitos para isso. Então, Atos capítulo 5 é uma passagem que fala de pecado para a morte, tá bom? Alguém lembra de mais? Na minha cabeça tem mais 2 passagens bíblicas sobre isso. Alguém lembra? Antes de eu falar? Tem os filhos de Arão, né, também, os sacerdotes.
verdade. Tem Nadab e Abiú, isto. Também apresentaram fogo estranho e o Senhor fulminou, né? Tem a passagem que fala de entregar para Satanás, lá de 1 Coríntios capítulo 5, do pecado. Tem a passagem que a gente lê na ceia, lembra na ceia? Que fala de que há muitos entre vós que dormem. É a expressão, esse eufemismo que a Bíblia usa para dizer que é aquela pessoa que morreu, mas a pessoa que é crente. Então, aquele crente que morreu, a Bíblia usa uma expressão que é dormir, né? Então, a gente sabe que há algumas passagens bíblicas que mostram a realidade de que alguém comete um pecado e vive uma vida de tal maneira assim que apraz a Deus tirar a vida física dele, tá? E eu entendo que o que João está dizendo aqui é realmente essa situação, né? De que há pecado, né? Há alguns pecados, né? Não sei. Deus é tão misericordioso conosco que ele não fala qual, né? Ele só fala que há pecado para a morte. Quer dizer, há uma situação de vida que eu possa estar pecando que o Senhor tira a vida. Por isso que ele fala, há pecado para a morte e por esse não digo que rogue. Então, os cristãos, nós crentes, que está falando para irmão, né? Eu posso pecar a ponto de receber a morte física como um juízo de Deus, um juízo temporário, tá? Não é um juízo eterno. Porque se a gente falar de juízo eterno, a gente vai entrar em confronto com outra doutrina nossa, né? Que é a questão da salvação que não se perde. Então, a gente não pode andar por dois caminhos dentro de um mesmo tema, né? Se nós cremos que a salvação não se perde, então ele deve estar falando alguma coisa aqui que não tem a ver com morte eterna, com o juízo eterno. Por quê? Porque está falando de irmão, né? Se alguém vir a ser irmão, cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Né? Então, eu entendo que o que João está dizendo é de que há situações na vida de crentes, de cristãos, né, de que pode gerar, né, um juízo da parte de Deus em relação à morte física. Tá? E aí os textos que nós lemos, né, Atos capítulo 5 e outros também, lá de 1 Coríntios capítulo 5, que falam sobre isso, e 1 Coríntios 11. Tá bom? Deu para clarear aí um pouquinho o texto? Deu para, pelo menos para você, quando ler, né, entender aquilo que João está dizendo. Tá bom? São passagens um pouco difíceis para nós, né? Mas é o que eu falo, né? Nós temos que encarar e estudar, né? Não podemos passar batido. A gente pode não entender tudo, mas pelo menos tem que ter uma noção até para, sei lá, conversar com alguém, quando você for aconselhar alguém, né? De repente alguém que está vivendo assim uma vida meia frouxa, né? Você pode usar essa passagem como se fosse um alerta, né? Um desafio para que a pessoa se reconcilie e ande com o Senhor, né? Pastor, Tudo posso bem? só Oi, falar uma coisinha? por favor. O versículo começa, né? Se alguém vir a seu irmão, né? A seu irmão. Agora, outro dia eu estava lendo a respeito dessa questão da conversão, né? E às vezes a gente, que é crente, a gente está lidando com outro irmão, tá? Agora já que eu vou colocar um irmão aqui entre aspas, porque nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará, né? Não é. Então a gente tem irmão que não é irmão, né? É irmão. Então não é de verdade, assim, né? A gente não pode fazer esse juízo. Mas ao mesmo tempo que a gente não pode fazer esse juízo, a gente às vezes fala assim, olha, fulano, você é convertido sim, você é salvo sim, né? Você só está passando por uma fase, ou você só está... É meio que a gente querendo, sei lá, meio que proteger, ou não sei, ou se a gente está... A gente fica falando para o outro que ele é convertido, falando para o outro que ele é salvo. Se você creu,
você é salvo. Não, se você está aqui com a gente, você é salvo. E é uma experiência muito pessoal, né? Então, acho que a gente corre perigo dos dois lados. Tanto de ficar falando que todo mundo é joio, e o outro lado de você ficar você tentando convencer o outro que tem umas práticas boas, ou que até reconhece o sacrifício de Cristo, e falar, você nasceu de novo, né? Fique tranquilo que você é salvo. Eu acho que a gente tem que tomar também esse cuidado, né? Porque pode ter gente mesmo, irmão, entre aspas, que está com o nosso meio e vai debandar da fé, porque Hebreus fala sobre isso, né? Tem outras passagens que a gente fica assim, mas como é que é? Perdeu salvação? Não é que perdeu, é que foi nominal, foi uma experiência que não foi de novo nascimento, né? Aí, não entendi. Mesmo essa passagem não falando sobre isso, só me veio isso à mente, para a gente parar, às vezes, de querer pôr na cabeça das pessoas que elas são salvas, e a gente também não tem esse papel, né? É verdade. A gente tem que, dentro do possível, é direção do Senhor mesmo, em algumas situações, você confrontar a pessoa e fazê-la pensar e avaliar a própria situação de vida dela, né? Porque senão, como a Dira falou, a gente acaba passando a mão, né, na cabeça, o encorajamento que nós estamos dando não é um encorajamento, né? Porque a pessoa acha que sim, né? Olha, você é salva, tudo, mas ela sabe que no fundo, a própria realidade de vida dela não deveria daquele jeito. Então é uma confrontação, né? Uma exortação que nós temos que levar muito a sério. Deixa eu usar o exemplo que eu estava falando dessa pessoa durante a semana, né? E quando eu conversei com ela, depois de um certo tempo no meio do aconselhamento, eu peguei algumas passagens bíblicas e li, né? E eu costumo sempre dizer assim, olha, eu vou dizer para você aquilo que eu entendo que Deus está dizendo, tá? Não é a minha opinião, mas é aquilo que eu entendo que Deus está falando para você. E aí li as passagens, tudo, né? Comentei alguma coisa, e em um certo momento da conversa, ficou meio nervoso, né? Tipo assim, ele falou assim, mas eu estava orando desde o início para que quando eu viesse falar contigo, né, Deus falasse comigo. E eu não estou entendendo assim, Deus não está falando, né? Aí eu disse assim para ele, uma coisa é você querer que Deus fale aquilo que você quer ouvir. E outra coisa é você querer que Deus fale aquilo que você precisa ouvir, né? Então, aquilo que eu estava dizendo para ele, né, e eu confrontei, né, com algumas coisas, né, eu disse o que a Bíblia fala, e aí ele ficou nervoso, né? Por quê? Porque ele não estava ouvindo aquilo que ele queria ouvir, né? E muitas vezes a gente quer ouvir alguma coisa assim, né? Como a Dira falou, né? Não, você é cristão, você é crente, tá? Mas tudo bem, as coisas vão se resolver, tal, né? Isso, às vezes, massageia apenas o nosso coração, mas não nos confronta com aquilo que nós precisamos ouvir. Então, tem momentos que tem que ouvir alguma coisa assim. Toma jeito. O que você está fazendo é errado. Toma vergonha na cara, né? Seja uma pessoa de caráter, né? Não age dessa maneira. A Bíblia diz isso. Então, como é que você pode agir de maneira contrária, né? Então, tem horas que você tem que ser duro para a pessoa dar uma acordada, porque senão a gente fica só massageando o coração da pessoa, né? E não pode ser assim. Então, esse exemplo que eu estou falando aconteceu comigo essa semana, né? A pessoa começou a ficar nervosa porque eu estava dizendo alguma coisa assim, olha, faltou caráter para você, né? A pessoa que age assim não tem caráter. Por quê? Porque a Bíblia diz isso aqui, ó. Aí eu li Romanos, li outras passagens com ele, né? Depois ele entendeu tudo, mas foi alguma coisa semelhante a isso, né? De que eu tenho que ver o que Deus quer falar, que eu preciso ouvir, e não aquilo que eu quero ouvir. São duas coisas bem diferentes. Muito bem, chegamos no final aí pelo menos desse versículo, tá bom? E de João
deu uma passada, eu quero entrar na segunda e terceira carta hoje, nos slides aí que eu preparei para vocês. Se o Marcão puder colocar para a gente aí, eu acho que dá para vocês verem. São duas cartas pequenas, 28 versículos, os dois juntos. Eu só quero destacar algumas questões nas cartas. Eu até coloquei a mensagem de ambas para a gente entender um pouquinho. E também entrar na questão talvez da... Essa é a terceira, João. Segunda. Não, é segunda e terceira, eu coloquei as duas. É que eu começo falando da terceira, do que acontece, né? Porque fala da senhora eleita, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre o que vocês acham. Por exemplo, segunda João, começa falando assim: o presbítero à senhora eleita e aos seus filhos. Então, o outro slide vai falar sobre isso, mas eu comecei com a terceira para dizer o seguinte: não há problemas na terceira carta, quanto ao destinatário, porque ela começa falando o presbítero ao amado Gaio, na terceira. Embora a gente não possa saber exatamente quem é esse Gaio, né? Tem 3 Gaios mencionados no Novo Testamento, tá? Atos 19, Atos capítulo 20 e 1 Coríntios capítulo 1. Tá? Mas o que a gente sabe é que era um líder leigo, né, de alta reputação, um homem de caráter, envolvido com a tarefa missionária em sustento e hospitalidade. Agora, já na segunda carta, e aí é outro slide, mas não, já na segunda carta, a situação é diferente, porque a destinatária é chamada de senhora eleita, o que tem levado, né, comentaristas a identificá-la com a Igreja Universal. Talvez você já tenha pensado assim, né? Quando ele fala a senhora eleita e aos seus filhos, ele está falando da igreja, né? Mas se eu olhar o versículo 13, que é o último versículo, me parece que ele favorece uma interpretação individual e não coletiva. Então, ele está falando aqui, não é para a igreja, é para uma pessoa. Porque ele fala assim, versículo 13: os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Então, nos parece que a segunda carta de João, ela é escrita a uma senhora cristã, a uma irmã e a sua família, né? Não identificada essa pessoa, mas cujos filhos o apóstolo João conhecia e pelos quais ele também se alegrava, como é o versículo 4 da segunda carta de João. Por isso que essa carta, essas duas cartas, especialmente essa aqui, ela demorou bastante também para ser colocada no cânon, né? Porque não tinha o destino exato, a própria realidade que era uma carta a uma pessoa e não a uma igreja. Então, segunda e terceira João, demorou um pouquinho para ser inserida no cânon. A realidade de que havia uma disputa se foram escritas pelo apóstolo João, enfim, foram duas cartas que demoraram para poder ser colocado no cânon, mas está aí para nós estudarmos, e ambas têm uma mensagem muito bonita que eu coloquei para vocês aí, para a gente pensar um pouquinho, né? Tanto uma quanto outra, eu enfatizei uma mensagem que eu acho que é importante a gente estudar um pouquinho juntos. Então, segunda João, coloquei o destaque das duas, foi motivada pela persistência de falsos mestres que viajavam de cidade em cidade, disseminando suas heresias. Então, a carta de 2 João, ela alerta contra o perigo de envolvimento com tais pessoas, né? Ele fala de você nem dar boas-vindas, né? Não abrir a porta, tá? Hoje em dia, talvez não tenha tanto isso, tá? Mas aqueles que são assim um pouco mais antigos, com todo respeito, né? Em termos de conversão, já tem uma quilometragem com Deus aí um pouco mais alta,
né, lembram que anteriormente tinha muito disso, né? Antigamente tinha gente que batia na porta e tinha mensagens contrárias àquilo que a Bíblia fala. Então você olha para 2 João e ele vai dizer assim, olha, você não dá as boas-vindas, você nem deixa que entre, né? O versículo 10, ele fala assim, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, tá? Então, naquela época, tinha pessoas, né, como está escrito aí, de cidade em cidade, né, disseminando as suas heresias. Quais heresias? Tá? Deixa eu só dar alguns exemplos que, não tanto aqui, mas na primeira carta que nós estudamos, o apóstolo João já destacava isso aí, né? Ele já mostrava essa realidade de que havia algumas heresias que já aconteciam naquela época. Por exemplo, deixa eu dar 3 exemplos para vocês e para vocês verem como é que acontecia naquela época. Uma coisa que era uma heresia, que eles iam de cidade em cidade e até tentavam entrar nas igrejas para falar sobre isso, era uma heresia chamada docetismo. O que era docetismo? Eles andavam dizendo que Jesus não teve um corpo físico. Tá? Ele parecia uma pessoa humana. Ele parecia, mas ele não era uma pessoa totalmente humana. Tá bom? Então, quando João escreve, tá, já tinham se passado alguns anos, né, de que o Senhor tinha ressuscitado tudo, né? Então, logo depois, mesmo ter 30 anos, 40 anos mais ou menos, né, já tinha essa ideia de que se disseminava nas igrejas de que Jesus não teve um corpo humano. Tá? Então eles vinham de igreja em igreja, de cidade em cidade, e tentavam ensinar as pessoas sobre esta heresia. Esta é uma. Tá? A segunda é de que o Espírito do Senhor Jesus Cristo, né, ele desceu, né, estava no homem Jesus, mas e ficou com ele até a questão diante da crucificação. Então, pelo fato dele ter sido crucificado e morto, né, eles estavam tirando, né, toda a realidade da divindade de Jesus Cristo. E essa heresia também era disseminada de cidade em cidade, as pessoas iam tentando convencer os outros da questão da humanidade, que não era completa, e da questão da divindade de Jesus, que também não era completa. Tá? Ele foi divino até antes da ressurreição, depois ele não era mais. Tá bom? Essa era um pouquinho das heresias, né? A outra que eu falo, você já deve ter ouvido falar, é a questão do gnosticismo. Essas 3 heresias eram muito fortes na época em que João escreve. Tá? O gnosticismo, a grande ênfase dele, eu já até falei bastante sobre isso, é a realidade de que havia uma duplicidade, né? Na questão do ser humano, um dualismo que eles chamavam, né? De que você poderia ter uma vida totalmente contrária àquilo que a palavra de Deus diz, e isso não afetava o seu espírito, né? Então, a natureza divina e a natureza humana, elas não se reuniam, né? Então, você poderia pecar e isto não iria manchar a sua natureza divina, ou no caso, a sua vida espiritual não era manchada por conta da questão do pecado, porque existia um dualismo que o gnosticismo pregava muito forte naquela época. Tá? Então, essa era a realidade de quando 1 João escreve. E aqui 2 João dá essa ênfase, por quê? Porque os falsos mestres iam de cidade em cidade anunciando essas 3 coisas. Tá?
especialmente o último que estava se desenvolvendo, que era o gnosticismo. Então, você podia viver uma vida imoral e ser crente. Tá? Você podia viver uma vida errada e ser crente, porque as duas coisas não se misturavam. O corpo é mau, a natureza humana é mau. A natureza divina, obviamente, é boa. E você podia viver as duas realidades sem que elas se misturassem. Isto é completamente contrário àquilo que a Bíblia nos ensina. Mas essa era a mensagem que eles passavam naquela época. E vocês vão de concordar comigo que era uma mensagem que agradava as pessoas, né? Tá? Então, se você fala assim, eu posso fazer o que eu quiser e a minha vida com Deus permanece tranquila, essa é uma mensagem que pega um coraçãozinho lá e gosta dessa mensagem, né? Então, é isso que acontecia naquela época, tá? E, às vezes, ecoa hoje em dia para a gente, né? Tem muito, como a gente já falou, da questão de você saber se é irmão, não é irmão, né? A gente não vai julgar tal, né? Mas tem muitas pessoas, muitos crentes hoje em dia, né, de que caminham um pouquinho nessa realidade, né? Eu posso viver minha vida do jeito que eu quiser, né? Mas eu sou salvo, eu sou do Senhor, tal, e minha vida eu vou levando na barriga, né? E não é bem assim, né? A Bíblia fala exatamente o contrário sobre essa realidade. Tá bom. Então, 2 João é um pouco disso aí, né? A carta alerta contra esse envolvimento com tais pessoas, tá? Hoje em dia, como eu falei, não tem muito disso, mas ainda tem, né? Ainda tem pessoas batendo nas portas, ainda tem pessoas com uma mensagem contrária àquilo que a Bíblia diz, tá? Então tem que ser alerta contra o envolvimento com tais pessoas. Júlio, eu acho que você entrou. Põe mudo, por gentileza. Já pôs. Legal, obrigado. Então, o que eu queria destacar para a gente é esse alerta. E aí tem uma mensagem que eu vou ler com vocês daqui a pouquinho no outro slide. 3 João já é uma outra ênfase. Ela foi ocasionada pela oposição interna por um certo Diótrefes, que tinha uma sede pela liderança. E ele prejudicava a tarefa dos mensageiros cristãos que estavam associados com os esforços de João. Então, tinha alguém na igreja, uma liderança, no caso de Diótrefes, né, que ele não deixava, né, de que a hospitalidade, o relacionamento com os missionários acontecesse de acordo com os princípios que João estava ensinando, porque ele tinha uma sede, né, pela liderança da igreja, tá? Ele não deixava que os irmãos fossem hospitaleiros, né? Essa é a realidade da carta de 3 João. Era um líder arrogante, se recusava a receber missionários. Vocês sabem que naquela época, tá? Os missionários, eles iam de cidade em cidade, de igreja em igreja, e eles eram hospedados pelos irmãos da igreja, né? E no caso aqui, especificamente 3 João, havia alguém que não queria que assim acontecesse, era alguém arrogante, era alguém que se achava o dono da igreja, tá? E ele não deixava que os irmãos assim o fizessem, tá bom? Então, são duas ênfases. Primeira, né, a realidade do envolvimento com doutrinas erradas, e a 3ª carta, no caso, com essa realidade de uma liderança arrogante, orgulhosa, prepotente, que acha que pode tomar conta da igreja, é dono da igreja. Passa para mim na frente aí, por favor, Marcão. As duas epístolas se preocupam com assuntos gêmeos, em termos de verdade e amor. No caso, a primeira,
né, com a verdade da palavra, para nós não nos deixarmos levar por alguma coisa que parece evangelho, que parece Bíblia, mas não é Bíblia, tá? E a realidade do amor, que é a questão mais forte na terceira carta, como nós falamos, né? O que é interessante, olha, essas duas palavras, elas ocorrem 17 vezes em 28 versículos, tá? Então, as duas cartas, né, segunda e terceira, 15 em uma e 13 na outra, são 28 versículos, e Deus deixou revelado para nós essas duas palavras, verdade e amor, 17 vezes. Então, é aquilo que eu falo, né? Se Deus está destacando isso, se Deus está enfatizando isso, para nós prestarmos atenção, para nós tomarmos cuidado de atentar para aquilo que Deus atentou. Tá? Em ambas as cartas, há ameaças à expressão do amor cristão. Na segunda carta, o problema era heresia. Na terceira, era ambição. Tá? Em ambas as epístolas, o ministério de hospitalidade é elogiado e encorajado, com um alerta para que ele não seja desvirtuado por servir aos interesses de falsos mestres. Então, as duas cartas, elas enfatizam a verdade e amor, tá? Que é aquilo que nós conhecemos de outras passagens bíblicas, outras cartas também nos falam sobre isso. É um grande desafio para nós hoje viver essas duas realidades também, né? A questão de viver na verdade, de andar na verdade, por isso que a gente destaca a questão de conhecer mais a palavra do Senhor, de estudar mais a palavra do Senhor, porque eu só consigo viver na verdade se eu estou encharcado pela verdade, né? Se eu estou envolvido na verdade e pela verdade. Aí eu tenho condições de viver na verdade. E se não for assim, querido, né? A gente vive alguns aspectos da verdade. A gente vive a verdade pontualmente, né? E nós não podemos viver a verdade pontualmente. Nós temos que ver a verdade em todos os aspectos. Mas para isso, né, eu entendo que nós temos que estar mesmo que mergulhado na questão da verdade. É aquela história de você pegar, se você pegar um copo, né, com água e pegar um papel, né, e você colocar o papel lá, né, ele fica encharcado por esta água, né? Enquanto ele estiver lá, ele vai ficar encharcado por ela, né? Se você tira, uma hora ele vai secar. Ele pode até ficar pingando por um tempo, mas se ele não voltar, né, ao copo, ele uma hora vai secar, né? Então é assim que eu vejo a questão da verdade e amor, nós estarmos encharcados dessas duas realidades para que a gente consiga, no poder do Espírito Santo, viver isso em todos os aspectos da nossa vida, né? Então, quanto mais eu conheço a verdade, é que eu tenho condições de discernir o que não é verdade. Eu já contei para vocês essa ilustração, mas é sempre bom repetir, né? A questão da nota falsa, né? Os policiais americanos, eles, para descobrir uma nota falsa, eles não estudam a nota falsa, né? Eles estudam o mais completamente possível a nota verdadeira. Então, eles têm todo o conhecimento da nota verdadeira para que quando eles forem confrontados com uma nota falsa, eles sabem que é falsa. Mas por que eles sabem que é falsa? Porque eles conhecem completamente a nota verdadeira. Este é o segredo. Então, eu não preciso estudar, né, a falsa doutrina. Eu preciso estudar a sã doutrina. Porque quando alguém falar alguma coisa diferente para mim, eu sei que
aquilo não é exatamente a verdade daquilo que a Bíblia diz. Tá? Então, essa é a questão. Uma vez eu mostrei para vocês na igreja, eu até guardei até hoje, né? Uma vez eu fiz uma viagem para o exterior e eu fui juntando dólar, né? E nessa juntação de dólar, me deram uma nota de $50 falsa. E eu tinha várias de 50, né? Não sabia discernir, e não sei até hoje, né? Na verdade, quando eu fui no exterior, eu fui comprar um negócio para Débora na época, para Márcia, acho que foi para Márcia, eu dei essa nota. Olha, eu estava no exterior e dei uma nota falsa. A pessoa olhou, né, e falou assim, olha, essa nota aqui é falsa, de $50. E pela misericórdia de Deus, ele apenas me devolveu. Me deu, eu coloquei na carteira e daí resolvi, peguei outra lá e comprei o negócio para a Márcia, né? E guardei até hoje, está comigo guardada, né? Mas eu peguei uma e outra e não sei dizer exatamente qual é a falsa. Ele pegou lá, olhou e falou, olha, isso aqui é falsa e me devolveu, né? Eu lembro que uma vez na igreja, num sermão, eu mostrei as duas notas e ninguém pôde me dizer onde é que está o problema da falsidade. Mas aquela pessoa que conhecia, né? Por quê? Porque tem que conhecer, ele está vendendo para vários estrangeiros, né? Ele soube me dizer o que era falso. Então, eu quero destacar para a gente o seguinte, quanto mais eu conheço a verdade, eu vou ter discernimento para perceber o que aparentemente pode ser verdade, mas não é. Então, é viver encharcado, mergulhado na palavra, conhecer cada vez mais a palavra, para que a gente possa saber como agir ou como reagir. Deixa eu usar uma expressão que eu gostei muito, que é do Lidório, né? A Jandira conhece, acho que a maioria conhece aqui. Eu estou lendo um livro dele, e ele usou uma expressão no livro que ele fala assim, praticamente... Opa! É tu de novo, Júlio? Não. Rapaz, ligaram uma máquina aí. Estão me ouvindo aí? Deu para falar? Ele usa uma expressão... Nossa! Tá todo mundo mudo? Vou tentar falar. Rapaz. Bom, ele usa uma expressão que fala assim, nós somos treinados ou ensinados a agir, mas poucos de nós somos treinados ou ensinados a reagir, né? Nós somos orientados, você tem que agir dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira, mas poucos de nós somos orientados ou sabemos reagir biblicamente. Então, essa questão de andar na verdade, creio que nos ajuda muito quando ficamos encharcados por aquilo que é verdadeiro. Muito bem. Próximo slide aí, Marcão. Aí tem só o propósito, frase-chave e a mensagem. É isso que eu queria destacar para nós, as duas mensagens. Primeira, bom, o propósito de João, estimular discernimento na prática do amor pela hospitalidade, devido à presença de falsos mestres que causam o desvio dos crentes.
A hospitalidade é algo que nós temos que viver bastante hoje em dia. Por quê? Primeiro porque é bíblico. Hoje não tem tanto como era naquela época, né, de andar para lá e para cá, de cidade em cidade. Mas eu acho que hoje em dia nós corremos o risco de querer muito a questão da nossa privacidade, né? Porque a hospitalidade ela vai mexer com essa questão da privacidade, né? Quando você hospeda alguém, né? Hospeda uma família, hospeda um missionário, né? Uma missionária, você perde um pouco da tua privacidade. E muitos crentes, né, não querem perder a privacidade e acabam deixando de praticar a hospitalidade. Então, acho que é um desafio para nós. Hoje não existe tanto, mas eu acho que é necessário que a gente pense nisso, né, para que a gente viva também essa realidade. O que eu quero colocar é a mensagem aqui embaixo de 2 João. O amor cristão deve ser exercido com discernimento quando o erro buscar conquistar espaço na igreja. No caso, naquela época, era bem notório os falsos mestres. Mas eu quero destacar essa frase, né, porque às vezes, né, algum tipo de erro quer conquistar espaço na igreja. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Então, o amor cristão, ele é exercido com discernimento. Aí eu volto àquilo que a Jandira até colocou. Às vezes, nós não tratamos o erro como ele deve ser tratado. Então, o erro tem que ser tratado biblicamente. Né? Hoje, como eu falo, até, exercer, vivenciar aquilo que a Bíblia diz em termos de disciplina bíblica. Né? Hoje em dia são poucas igrejas que vivenciam a disciplina bíblica. Tá? Pela misericórdia de Deus, nossa igreja tem, quando necessário, vivido isso. Mas é uma questão que temos que levar muito a sério. Né? Quando o erro existe, ele tem que ser tratado conforme a Bíblia nos ensina. Tá? Então, a disciplina bíblica, ela tem que ser exercida do jeito que a palavra nos ensina, com amor cristão. Tá? Mas quando o erro buscar conquistar alguma coisa, o amor deve ser exercido com discernimento na igreja. Se alguém quiser comentar, falar alguma coisa, é só avisar, tá bom? E o último slide aí, de 3 João. Pastor Jaime. Oi. O áudio da Jandira e do Lima Silvino tá aberto, pode ser isso? É o da Márcia? Márcia, o teu tá aberto, querida? Não, Jandira e Lima Silvino. Lima, acho que é o Marcão, né? Mas o Marcão tá passando a... O meu não tem esse ruído aí. Eu vou você. Eu não sei o que é não, mas é alguma máquina no fundo aí. E o slide da terceira carta, encorajar Gaio em seu ministério de hospitalidade amorosa, para que ele não assuma a atitude destrutiva de Diótrefes. E aí eu queria destacar a mensagem que eu coloco aí, né? O serviço amoroso prestado ao corpo não deve ser abandonado por amor a uma liderança egoísta. Né? A gente corre o risco, muitas vezes, né, de poder liderar, de poder exercer uma liderança que corre esse risco de ser uma liderança egoísta. Né? Então, isso vale para qualquer área, qualquer ministério, né, qualquer questão que a gente possa exercer na igreja. Um dos grandes desafios, vocês já devem ter ouvido isso, né, que um dos grandes desafios para você conhecer o caráter de uma pessoa, né,
você dê algum tipo de poder para ele, né? Então, algumas pessoas, e eu já vivenciei isso, já vi, né? Quando você dá uma tarefa ou até um cargo, né? Ou até a pessoa começa a exercer algum tipo de liderança, ele o faz de maneira egoísta, o faz de maneira dura, né? O faz de maneira que não edifica, né? Por quê? Porque parece que o poder chega, né, ao coração de uma tal maneira que a pessoa não consegue, né, ou não quer exercê-lo de maneira amorosa, de maneira como a Bíblia diz, né? A autoridade bíblica, ela não é egoísta, ela não é prepotente, ela não é orgulhosa, né? A autoridade bíblica, ela é, como o próprio nome já diz, bíblica, né? Exercida em amor, né? Com todos os critérios que a Bíblia diz, mas ela é exercida em amor. Nunca de maneira egoísta, nunca de maneira prepotente, né? E ao longo da minha caminhada com o Senhor, a gente já, infelizmente, viveu esse tipo de situação. Então, quando você quer conhecer o caráter de alguém, dá poder para ele, né? Dá algum tipo de autoridade para ele, e aí você vai conhecer o caráter da pessoa, como é que ele vai exercer essa liderança e essa autoridade. No caso de 3 João, que está diante de nós aqui, este homem, Diótrefes, né? Ele estava exercendo exatamente dessa maneira contrária à Bíblia, né? Uma liderança egoísta, tá bom? Praticando o que era mal, né? Não permitindo, não querendo que os irmãos da igreja pudessem hospedar os missionários. Vamos tentar trazer um pouquinho para o nosso dia a dia hoje, né? Vamos tentar aplicar para nós essas duas mensagens, né? Tanto de 2 João e de 3. Pense um pouquinho comigo, como é que a gente traz para o nosso dia a dia hoje? Como é que a gente aplica a nossa vida pessoal essas duas cartas, né? Pense um pouquinho. Marcão, ponha o outro slide de 2 João e de 3, por gentileza. Isso, dá uma lida aí. Não, o próximo. Não, isso aí. Ó, dá uma lida na mensagem e tenta compartilha aí um pouquinho. Quero ouvir um pouquinho vocês. Como é que a gente aplica hoje? Como é que seria a prática? O que vocês acham que pode ocorrer no dia a dia da igreja para a gente aplicar 2 João? Dá uma lida e pensa. E aí, ninguém? Eu já dei um exemplo. Pensa aí, querido. Põe o tic-tac para funcionar. O que seria um erro que às vezes quer buscar espaço na igreja? O que vocês acham? Cadê vocês? Vocês viram como é? O silêncio. Pode falar, Júlia. Não sei. Fale. Então, essa pergunta
eu não sei. Ah, ok. Entendi. Vocês viram como é um pouco difícil de nós irmos para a prática do nosso dia a dia? Né? Essa parte é complicado para nós, mas é o grande desafio que eu passo para você e para mim. Porque a gente lê, né, estudou a Bíblia, agora eu pergunto, e o que eu faço com ela? O que eu faço, por exemplo, com a segunda carta de João? Ou com a terceira carta de João? Eu tenho que aplicá-la, eu tenho que trazer para o meu dia a dia. Isso é palavra de Deus. Né? Então é um desafio. Essa é a parte difícil para nós, né? De aplicar, de trazer uma aplicação para a minha vida pessoal. E eu quero forçar vocês a pensar. Quero desafiar vocês a pensar um pouquinho. Pastor, Oi. pensando na carta de 2 João, né? Essa carta que fala da questão das heresias. Para nós, eu penso que a gente está aproveitando o tempo de pandemia, né? Que a gente está com nossa agenda limitada para poder sair, fazer muitas coisas. E a igreja, eu penso que a gente deveria aproveitar pessoalmente esse tempo para se aprofundar mais na leitura bíblica, no estudo da palavra de Deus, sabe? Orar, jejuar, buscar as práticas disciplinas espirituais. Eu penso que ao longo dos anos, a gente se envolve com tantas coisas, tanto mistério, tanto trabalho, tantas ações, ensaia, compra, limpa, porque a gente vivia dentro de uma roda de atividade. E aí, quando veio a pandemia, o ano passado, claramente, Deus está falando com a humanidade, não dá para a gente, eu não consigo pensar de outra forma sem essa realidade da pandemia na nossa vida, né? E da gente poder aproveitar o tempo que apareceu na nossa frente para orar mais a Bíblia. Nós somos súditos de um reino, né? Nosso soberano Deus eterno. A gente viu ano passado, hoje é um dia que eu já recebi aqui no meu celular, pelo menos umas 3 vezes, aquela foto infelizmente, né, do Clube Corinthians, levando para passarela lá, para o carnaval, Jesus sendo arrastado, sendo pisoteado, lembra dessa cena? E agora a cena do carnaval é tudo vazio, né? Não está tendo carnaval, tudo vazio. E as pessoas colocando isso como sendo uma palavra de Deus, assim, um repúdio de Deus. Eu não sei se essa não é, eu sei que é alarmante mesmo, né? É alarmante, nós somos brasileiros. É o primeiro ano no Brasil que você não está vendo a celebração da festa da carne do jeito absurdo que vinha sendo feito. Então, tem uma realidade na nossa volta, na nossa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, que está mostrando que a gente não é desse mundo. Está ficando muito claro quem é desse mundo e quem não é desse mundo. E os que não são desse mundo, nesse momento, que é outra coisa que eu queria falar para vocês, o ano passado a gente teve aquele pique da pandemia, esse ano, nós aqui em casa, nós aqui na MEAP, a gente está esse ano enfrentando situações de morte e de conhecidos, de missionários que estão internados hoje entre a vida e a morte nos hospitais, lá no Amazonas, por exemplo. Então, não tem como essa realidade que está aí, gente, está aí. A gente pode estar querendo dizer que não, que vamos viver a nossa vida, mas a gente precisa viver a nossa vida com a mente no céu. Eu estou pensando demais nisso. Porque ou a gente vai orar e ler a Bíblia mesmo, e aí nisso a gente vai ser confrontado com religiosidade vã, a gente vai ser confrontado com as vezes que a gente trabalhou, mas querendo essa liderança aí do João 3, aí da terceira carta de João, a gente vai ser confrontado com muitas coisas, e a gente falar assim, Senhor, o que você quer que eu faça no meio disso tudo aqui nesse mundo enquanto eu estou vivendo aqui?
enquanto o Senhor não me leva. Eu acho que esse assunto hoje tem que estar na nossa mente. E Deus está falando com o mundo, Deus está falando com a gente. Eu não estou aqui falando uma besteira, estou falando uma realidade. Eu não consigo hoje ter uma conversa dessas que a gente está tendo aqui sem falar na pandemia, não consigo, porque Deus está falando. E aí a gente está com a cabeça onde? Eu fico pensando, onde que os súditos do reino estão com a cabeça hoje? Eu estou falando da minha cabeça. Né? Então, eu acho que é dessa forma que eu trago 2ª e 3ª João, assim, para minha realidade. É que o negócio está acontecendo, a gente está vivendo um momento da história que a gente nunca imaginou viver. Se a gente for comparar fevereiro do ano passado com esse fevereiro, né, o que aconteceu nesse ano, se a gente sair disso do mesmo jeito, ou se a gente ficar nisso e do mesmo jeito, aí é complicado, né? Aí eu acho que vai ser um negócio de quem é joio e quem é trigo mesmo. Não que a gente vai fazer esse julgamento, mas cada um aí vai pensar, por que eu, no meio disso tudo, não tenho fome e sede da palavra? É uma pergunta que eu me faço. Por que no meio disso tudo, não tenho fome e sede da palavra? Ou então, graças a Deus eu tenho tido sede da palavra e fome. É verdade. É verdade, Gira. Muito legal. É um desafio muito grande mesmo para nós hoje. E penso como você também. Não dá para linkar qualquer coisa que a gente vai estudar hoje, né? Tem que linkar com o que Deus está falando e mostrando na realidade que nós estamos vivendo. A pandemia, ela chegou e encontrou mesmo 2 tipos de coração, né, que eu falo, né? Encontrou um coração já meio, né, meio frio, não tão firme com o Senhor, né? Então encontrou um coração assim, aí não tem espaço para Deus, para a palavra, para oração, para jejum. E, por outro lado, encontrou também um coração diferente, um coração que vivia essa realidade e vive mais ainda, né? Então, acho que é mesmo aquele momento de buscar ao Senhor, né? De maneira intensa e viver uma busca de intimidade com o Pai muito forte, porque realmente Deus está falando mesmo, a palavra está escancarada aí, só não ouve, não tem discernimento quem não quer. Legal, obrigado, Dira. Mais alguém quer falar? Senão eu preciso encerrar, como eu falei, a Débora tem um compromisso, eu precisava 11h30 passada, preciso levá-la para um compromisso, e eu queria orar e encerrar. Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa, mais alguma coisa? Vocês estão muito quietos hoje, viu? Rapaz, eu não estou falando nada quase hoje. Muito bem. Deixa eu orar para encerrar. Quando eu falo, você reclama. Agora que ninguém fala, ninguém reclama também? Poxa, se não dá, né? Não, nós não reclamamos quando você fala. Você está sendo... Não, senhor. Tô brincando. Tá bom. Eu vou orar para encerrar. Eu só estou lembrando, eu vou colocar agora à tarde o 3º desafio bíblico. Tá bom? Se alguém acertar aí, eu dou o chocolate no culto. Tá bom? Vamos orar? Querido e eterno Deus, minha oração agora, Pai, é pelos nossos corações, nossas vidas, nós que estamos aqui, a nossa igreja, quero colocar diante do Senhor. E como tem falado aqui, Pai, como os irmãos têm compartilhado, temos diante de nós um grande desafio, Pai. Na verdade, não é de hoje. Essa orientação do Senhor, e na verdade, graça do Senhor,
em nos levar para mais perto de Ti. O amor à Tua palavra, o amor à obediência, a busca, Deus, de relacionamento com o Senhor, de oração, de jejum. Ó Deus, leva o nosso coração a essa realidade. Leva o Teu povo. E, mais especificamente, Pai, leva a nossa igreja a andar de joelhos, a procurar, Deus, viver e lutar por uma vida de intimidade com o Senhor. E assim fazendo, nós sermos instrumentos Teus neste mundo que o Senhor nos colocou. Nos leva, Deus, a pensar, a refletir nessa expressão que a Jandira falou. Nós somos súditos do reino. Nós somos forasteiros neste mundo. Nós não somos este mundo, mas vivemos nele com um propósito santo do Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, que este propósito não seja nublado diante dos nossos olhos, mas esteja muito claro, muito nítido, que a gente possa discernir isso nos nossos relacionamentos, na nossa família, na nossa igreja. Nos ajude, Senhor. Leva-nos para perto de Ti e, ao mesmo tempo, ó Pai, a partir desta vida contigo, nós sejamos sal, luz, vivamos os valores do reino em tudo aquilo que nós fazemos. Nos ajude, Senhor. Tem misericórdia de nós, Espírito Santo de Deus. Toma a nossa vida, toda ela, e viva através de nós. É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Hoje